Olha, você viu que o Marco Antônio Mendes falou sobre o tempo seco que tem feito nesses dias, mas algumas regiões vêm enfrentando as consequências de uma longa estiagem. A preocupação é que esse cenário tende a piorar com a chegada do fenômeno Laninha no segundo semestre. E a gente vai entender os efeitos do Laninha com o nosso analista de clima e meio ambiente, Pedro Cortes. Pedro, boa noite, bem-vindo. É normal nesse período, eu disse, eu sou de Brasília, a gente está acostumado nessa época do ano a sofrer com as secas, mas esse ano tem um reforço do Laninha. Veja, Thaís, o que tem acontecido é exatamente isso que o Marco falou, é uma zona de alta pressão que fica sobre a região central do país e ela impede que as frentes frias avancem muito pelo território nacional. Algumas frentes frias têm conseguido escapar desse bloqueio pelo litoral, razão pela qual a gente teve alguns períodos aí de dias frios em São Paulo, né, em outras cidades litorâneas, mas a verdade é que elas não conseguem avançar pelo centro-oeste, por exemplo. Então, a previsão já que nós apresentamos aqui no Prime em abril, dava conta que a região central ficaria muito quente, né, com temperaturas muito elevadas, e isso vem se confirmando exatamente por conta desse bloqueio. Então, nós temos aí uma consequência das mudanças climáticas, porque embora esse tipo de situação seja convencional, né, você tem um período mais seco no outono, no inverno, isso tem se acentuado este ano. Agora, há a chance da gente repetir, por exemplo, o fenômeno do ano passado, que eu acabei de citar com o Marco Antônio, da gente passar um período de seca histórica, como vimos no Amazonas no ano passado? Nós temos aqui um vídeo que mostra como esse... Bom, não, na verdade não seria esse, mas assim, isso já nos ajuda. Ele mostra como é esse. Pronto, daqui. é esse. Pronto. Veja, nós temos aqui na região do Pacífico, né, o Laninha em formação. São essas águas azuis, são essas águas mais claras que estão se mesclando com essa água mais quente do El Niño. Então, o El Niño, ele não oficialmente ainda, mas as temperaturas já indicam que ele acabou. Nós estamos numa fase de transição para o Laninha e essa transição é possível de ser vista nesse vídeo, nessa animação, que mostra a progressão das águas frias, né? Ou seja... Que vai resfriando, vai né, resfriando. Exatamente. E isso é que faz com que o Laninha se estabeleça e, dependendo da duração do Laninha, nós poderemos ter, infelizmente, as mesmas consequências que nós tivemos no último Laninha, que durou praticamente 3 anos, ele terminou no início do semestre passado, né, no início do ano passado, desculpa, e nós tivemos uma seca histórica aqui na região central do país, né? Nós tivemos vários reservatórios operando com nível muito baixo e isso também pode comprometer o abastecimento na região metropolitana de São Paulo, porque foi na mesma época que o nível do sistema Cantareira, que é o principal reservatório da região, ficou pouco acima de 20%. Se o Laninha ele se estender, efetivamente a gente pode ter essa reprodução disso, inclusive há previsões, mas eu não confio tanto nelas ainda, de que pode ser um Laninha muito intenso. Eu prefiro esperar um pouco para ver como ele se configura, para ver se realmente ele vai ser um Laninha muito intenso, o que poderia piorar ainda mais a situação. Agora, vamos olhar um pouco para a situação dos reservatórios, Isso. Pedro. Olha, hoje os reservatórios têm, grande parte deles, né, está com um nível adequado, em torno de 70% ou mais. Isso pode... São reservatórios, eu vou te interromper aqui, são reservatórios que fazem as hidrelétricas funcionarem. Isso. Por isso a nossa preocupação aqui é da questão da energia. Exatamente. Então aqui nós estamos com Furnas, né? Ele está com um nível adequado, então isso poderia dar uma tranquilidade, mas também a gente tem que ver qual é a projeção para o futuro. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele vem alertando desde o final do ano passado que em alguns reservatórios a entrada de água, que a gente tecnicamente chama de volume afluente, vem se reduzindo. Então temos aqui um comparativo. Em janeiro de 2023, nós tínhamos aqui 3 mil metros cúbicos por segundo entrando, em janeiro de 2024, apenas 800 metros. Nós tínhamos em fevereiro do ano passado 2.253 e aí em fevereiro desse ano 896. Ou seja, embora o nível esteja adequado, a projeção é de que vai entrar uma quantidade menor de água, né, vem entrando. Os outros as duas outras artes, nós temos aqui uma usina de água vermelha na bacia do Rio Grande, passando pelo mesmo processo. Janeiro do ano passado estava com 3.600, fevereiro aumentou com as chuvas e depois cai
né, para em torno de 1.600 e agora, no final aí de maio, estava com 1.100, ou seja, uma situação pior do que a do ano passado. E, por último, nós temos uma terceira arte, a usina de Porto Primavera, também passando pela mesma situação, né? A situação que nós tivemos em janeiro do ano passado, com 7.800 metros cúbicos por segundo, esse ano, no janeiro, caiu para 5.600 e agora nós estamos com 3.982. Ou seja, a quantidade de água que vem entrando é menor. Isso acende um sinal de alerta. O Operador Nacional do Sistema Elétrico está atento a isso, a Agência Nacional de Águas também está atenta, para evitar que a gente utilize de maneira exagerada, né, esse volume que está bom, e depois, se a crise se espalha, nós não teremos água nas hidrelétricas e aí vamos recorrer àquelas contratações emergenciais de termoelétricas, o que aconteceu na crise anterior, e aí, além da bandeira vermelha, patamar 1, patamar 2, nós tivemos a bandeira de escassez hídrica, ou seja, o preço da energia foi lá para cima. Só lembrando aqui, nós estamos há 26 meses já sob o regime da bandeira verde, que é aquela que não adiciona nenhum valor a mais na conta, porque estamos recebendo o fornecimento das hidrelétricas normalmente. Mas esse alerta já está feito, né, Pedro? E a gente vai acompanhar, porque quando a bandeira que incide sobre a conta de luz ela muda, isso significa contas mais altas para os consumidores. Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.